Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar mais um pouquinho, né? Ver mais um conteúdo, a introdução de um conteúdo de matemática. Hoje esse conteúdo é um conteúdo muito interessante. Ele vai falar sobre porcentagem. Vocês já ouviram falar desse termo várias vezes, né? Principalmente quando se trata de algo relacionado a descontos. Então tem lá os cartazes, 10% de desconto, 5% de desconto. Venha uma grande promoção, compre 2 e leve um 100% grátis. Não tem geralmente essas propagandas que nós costumamos ver? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Vocês vão perceber que no decorrer da minha apresentação vão aparecer alguns personagens. Isso aí, alguns personagens. Vocês vão identificar quais são esses personagens e anotem ele para mim. E no final da apresentação, vocês façam lá um comentário particular dizendo quais foram os personagens que apareceram. Vamos ver quem vai acertar, hein? Eu vou mostrar um já agora, ó. Olha lá um personagem voando pela tela. Tá bom? Então vão aparecer mais alguns desses no decorrer da apresentação. Combinado? Então fiquem atentos agora. Prestem muita atenção em tudo que nós vamos observar, o que nós vamos mostrar, né? O que vai ser apresentado para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem anotar essa dúvida para amanhã levar para aula online, tá bom? Então, vamos começar lá. Quando a gente fala em porcentagem, nós já pensamos em valores, né? Em descontos, aumentos, acréscimos, né? Porcento. Então, isso significa que é algo relacionado a algum valor, né? É isso que a gente pensa no primeiro momento. Porcentagem é algo muito utilizado no dia a dia, exatamente nessas questões promocionais de lojas, né? Então tem lá, às vezes nós vemos lá cartazes 20%, né, de desconto, 50% de desconto, 60% de desconto, 100%, né, de satisfação garantida. Mas o que será que significa esse porcento, né? Como que eu vou entender o que representa esse símbolo? Como vocês podem ver aí, quando eu falo porcento, ele é representado, né? A porcentagem, ela é representada por este símbolo aqui, que vocês veem próximas às numerações, né? Aos algarismos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, vamos conversar. Como eu leio essa representação? Então, eu leio o numeral 20, e este símbolo eu leio como porcento. Então, aqui eu leio esse valor aqui como 20%, certo? 20%. O termo porcento, ele lembra o quê? Vamos ver quem sabe. Porcento, que é algo relacionado a 100. Algo por 100, né? Então, porcento, 100. 100%, então, é o total de alguma coisa. É o total de um inteiro. Não quer dizer que esse 100% representem 100 pessoas. Eu tenho um exemplo aqui, olha. Em uma sala de aula, eu tenho 10 crianças. Então, tá aí aparecendo as 10 crianças. Vamos supor que essas 10 crianças são meus alunos do 5º ano, certo? Então, eu tenho lá uma quantidade de meninos e uma quantidade de meninas. Correto? O que nós temos que observar aí? Quantos meninos eu tenho? 5 meninos e eu também tenho 5 meninas. Então, do 100%, eu tenho metade de meninos e metade de meninas. Essa metade representa 50% de meninas e 50% de meninos. A metade de 100 não é 50? Se eu dividir 100 por 2, eu não vou obter 50? Então, eu posso entender que quando eu falo 50%, eu estou me referindo à metade de uma quantidade, tá? Exatamente a metade. Essa quantidade foi dividida ao meio.
Aqui eu tenho para vocês entenderem melhorzinho um exemplo lá. Então, lembra que nós conversamos que 100% era o total? Então, eu sei que 100% é a mesma coisa da fração 100 centésimos, que é referente a um inteiro, certo? 50%, que é a metade de meninas, né, que é o número correspondente a meninas e também a quantidade correspondente a meninos, significa que 50% é a mesma coisa que 50 centésimos. Então, daquele valor, eu obtive 50 centésimos. É 50 centésimos de um valor, certo? Observando aqui, tem um outro exemplo. Então, tem um gráfico lá sobre os alunos do 5º ano. Então, foi perguntado para alguns alunos de 5º ano de determinado colégio se eles gostavam de jogos de tabuleiro. Então, esse círculo amarelo representa o todo de alunos do 5º ano, tá? Nós não sabemos quantos alunos são, mas nós sabemos que aquele círculo amarelo, né, aquela parte amarela, representa o número total de alunos. Observando esse gráfico, eu consigo ver que apenas uma parte desses alunos não foi um inteiro. Se eu for imaginar nesse inteiro, eu vou ter dividido esse inteiro, será em quantas partes? Em 2 partes iguais? Olha lá, relacionado ao amarelo. Quantas partes amarelas daquela cabem dentro do inteiro? 4 partes, né, ó. Uma, teria mais uma aqui, ó, 2, 3, 4. Então, eu sei que aqui é um pedacinho de 4, certo? Esse pedaço aqui do inteiro, que representa os alunos que gostam de jogo de tabuleiro, ele equivale a 75%, certo? 75%. Por que 75%? Eu tenho uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. Somando esses 4 pedacinhos amarelos, eu tenho 100%, que é referente ao inteiro, certo? São 4 pedacinhos. 100 dividido por 4, cada pedacinho desse não equivale a 25? Pensa lá, 100 dividido por 4, 25. Então, eu sei que cada pedacinho desse dá 25. Então, aqui são 4 partes, né? Ó, 25, mais 25, mais 25, mais 25. Eu tenho 3 pedaços que foram pintados de azul. Então, que são referentes às crianças que sim, que gostam de jogos de tabuleiro. Então, 25 mais 25 deu 50. 50 mais 25, 75% gosta de jogos de tabuleiro. Quanto que será que sobrou de alunos que não gostam de jogo de tabuleiro? Vamos lá ver? Então, eu sei que 25% desses alunos não gostam, certo? Então, vamos lá entender aí essa porcentagem. Então, eu tenho aqui 25 centésimos e 75 centésimos, que é o equivalente a 25% e 75%. Eu não estou dizendo que aqui tem 100 alunos, tá? Mas eu estou representando por porcentagem esse número de alunos, pode ser 200, 300, pode ser 50, pode ser 10, nós não sabemos quantos são. O total de alunos equivale a 100%. Desse 100% que foi dividido este círculo amarelo, 75 deles, então 75 pedacinhos, gostam. Por cento, uma parte maior que a metade, gosta. E o que sobrou, o que restou dele, que é uma parte das 4, que o inteiro foi dividida, não gosta. Certo? Então, o 100 é porque o inteiro vale 100 partes. Às vezes, a gente ouve muito falar não só em 100%, né? Eu ouço falar 25%, 50%, 10% de desconto. Vamos entender o que são esses 10%. Então, eu tenho aqui uma plaquinha referente a 10% de desconto, certo? Observando bem essa plaquinha, eu preciso entender o que são esses 10% em relação ao 100%. Então, eu sei que 10% quer dizer que o total foi dividido por 10. Então, aqueles 100 pedacinhos foram divididos por 10 barrinhas, lembra? Então, 100 foi dividido por 10.
Cada barrinha dessa equivale a 1/10, lembram? Cada barrinha do material dourado equivale a 1/10. Então, eu sei que 10% é equivalente a uma parte de 10 que foi dividido todo, que é o 100%. Então, tá lá, aqui tem 100%, tem 100 quadradinhos, certo? Peguei esses 100 quadradinhos e dividi por 10. Aí, eu fiquei com 10 barrinhas. 10 barrinhas. Lembram-se? Então, essas 10 barrinhas, a fração que representa ela é 1/10, tá? Se é uma parte de 10, é 10% esse total. Se fosse dividido em 20, seria 20%. Se fosse dividido em 15, 15%. Tá? 50, 50%. O que vocês precisam entender? Essa questão de porcentagem são questões, né? São assuntos que são muito presentes no nosso dia a dia, tá? Nem sempre as porcentagens elas vão estar escritas com símbolo. Pode ser escrito por cento, pode estar na forma de fração, ou ela pode ser transformada. Hoje, essa aula, né? Essa aula que nós tivemos hoje, aí os exercícios que nós vamos fazer amanhã, foi uma aula introdutória. Exatamente por isso, na aula passada de matemática, vocês entenderam lá, nós retomamos aqueles conceitos de divisão e fração, lembra? Que a parte de baixo, que é o denominador, representa quantas partes o inteiro foi utilizada, foi dividida, e a parte de cima representa quantas partes desta divisão eu utilizei do inteiro. Se lembram? Então, quando eu falo em porcentagem, eu sei que o inteiro foi dividido em 100 pedacinhos, tá? E aí, a quantidade lá de desconto, 25%, vamos supor, quer dizer que desses 100 pedacinhos, eu usei 25, certo? O que vocês precisam saber agora, fazer agora? Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, todas elas. Leiam as páginas da apostila, página 36 e 37. E amanhã tragam essas dúvidas para a nossa aula online. Nas próximas aulas, mais para frente, nós vamos entender, começar a compreender e saber o processo de transformação. Como que eu vou saber quanto que vale os 25% em cima de um valor? Então, isso a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Por enquanto, essa aula foi para que vocês entendam e compreendam o conceito de porcentagem, certo? E ó, vou esperar amanhã vocês falarem sobre os meus personagens, hein? Anotem aí, não esqueçam de colocar lá nos comentários quais foram os personagens que eu mostrei para vocês. E amanhã a gente vai conversar um pouquinho na nossa aula online, tá bom? Então, um beijinho para vocês e até amanhã.